Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. O Flamengo pode ser líder, né? O Fluminense ontem empatou, né? E com isso o Flamengo pode, vencendo hoje por qualquer placar, terá um saldo de gols melhor que o Fluminense. Aí pode assumir a liderança. Terá mais um jogo contra o Boa Vista e depois vai enfrentar o Fluminense, né? E aí pode ser uma quase decisão da Taça Guanabara. No ano passado o Flamengo jogava pelo empate, né? E perdeu, né? Com aquele gol do Pirani lá, um chute bem esquisito, a bola acabou entrando. No jogo até que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Vitor Pereira, técnico ainda. Aquele golaço Cebolinha? Foi esse jogo, né? Aquele golaço Cebolinha? Ele fez 1-0. E o segundo tempo o Fluminense melhora bastante com as mexidas lá do técnico Fernando Diniz, que ontem foi expulso, e acaba virando o jogo no final, né? E é parecida a situação, né? Agora, novamente, com um agravante, né? O Flamengo numa dívida muito grande com a sua torcida. Então, até na linha do que o André tem dito, o Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, tem que ganhar. Tem um clássico, não sei o quê, dane-se, tem que ganhar. Tem que ganhar para... Agora, lógico, ganhar os jogos tem que vencer, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que jogar um futebol primoroso, ou futebol que as pessoas esperam, em pouco tempo não vai jogar. Não vai jogar. As críticas pontuais são pertinentes, deve existir, mas também tem que existir o mínimo de entendimento, né? Porque para a equipe chegar num determinado nível vai levar um certo tempo. Se demora um pouco mais, joga mal, mas vai lá e critica, como foi o jogo do Botafogo, que foi alvo de muitas críticas pertinentes, né? Mas é preciso entender que observar eventuais progressos e entender que esse processo leva um certo tempo, não é instantâneo, né? Então hoje é um jogo que tem aí uma certa relevância. O Flamengo vencendo hoje, fica em primeiro, apesar de ter jogado aí 2 partidas com o time C ou D, vários garotos, né? Porque uma coisa é jogar com o time reserva, outra é jogar com o time de base. O Flamengo não jogou nem com o time reserva, ele colocou o time de base, né? O time reserva foi contra o Volta Redonda. Tinha 3, 4 titulares apenas da formação atual. E hoje a gente vai ver algumas mexidas forçadas que são interessantes. Acho que é legal ver o Luiz Araújo ter uma sequência, embora por conta da lesão do De La Cruz, né? Se o De La Cruz tivesse condições, não sei se ele começaria, mas ele deve começar isso. Acho que é bom, porque ele foi bem no sábado, mostrou capacidade de reação, né? Foi já colocado no banco, que é a oposição, com a chegada do Uruguai, mas reagiu bem. Fez um jogo interessante, bom primeiro tempo, muito bom entendimento com o próprio De La Cruz. E o Igor Jesus jogando também me parece ótimo, porque o Flamengo precisa de volante, cara. Não dá para ficar só com o Pulga, que é o rei do cartão amarelo. Como essa criança gosta do cartão amarelo, né? Contra o Botafogo, eu vou buscar um cartão nos acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. O jogo estava ali 1-0, tudo, e foi lá e deu um catiripapo ali no meio do campo, amarelo. Para quê? E o Alan ainda tem questões físicas, né? Agora não é nem lesão, né? Ele foi meio que tirado para ganhar um fortalecimento, um condicionamento melhor, enfim, tem esses termos técnicos que eles usam agora. Agora tem várias expressões que o pessoal cria. Reequilíbrio muscular. A questão é a seguinte: o cara não está bem fisicamente, vou tentar melhorar esse campeoníssimo aqui para ele poder ter um desempenho atlético melhor em campo nos próximos jogos. Ele sai também. Então, os dois estão fora. O Thiago Maia é uma situação bizarra, porque não vende, não faz nada e, ao mesmo tempo, não joga. Mas se não vai para o Inter, põe para jogar. Né? O que acontece? Eu não consigo entender esse negócio. Como o Ortiz está jogando no Bragantino. O Ortiz está jogando, tem que jogar, pô. O Inter quer comprar, dane-se. Né? Agora, depois eu podia falar um pouquinho também nesse pacote que você falou aí dos times que gastam muito, o que tem, o que não tem, clubes, né? O negócio Mateuzinho foi um negócio da China para o Flamengo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Foi um negócio, assim, a mudança do que era o negócio, do que virou, foi espetacular. Espetacular. Aí você vê o nível de genialidade de certos cartolas que consegue fazer pior do que qualquer negócio que o Marcos Braz faça. Essa do Mateuzinho foi demais. E esses mesmos depois cartolas fala sobre isso, só para o pessoal entender. Só uma observação, a gente vai falar sobre o Mateuzinho daqui a pouco. Os mesmos cartolas que desfizeram a primeira negociação, né? Fizeram uma pior para eles. Porra, é impressionante. É um negócio que não dá para entender. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem barriga de aluguel. Aí tudo passa um tempo e tal, aí fecha o negócio. Pior do que o primeiro. Pior, o primeiro é melhor. Mas, enfim, depois de falar sobre isso, até para o torcedor entender que não é exclusividade do rubro-negro esse tipo de relação com dirigentes, não. Os caras são realmente insuperáveis. Passando aqui, então, Mauro, para os desfalques, mas os desfalques que, de repente, ajudam até o Tite a continuar fazendo o teste. O Pulgar suspenso, o Vinha ainda não vai estrear, ele está na Itália acompanhando o nascimento da filha, e o De La Cruz realizando tratamento por conta de dores no ombro,
O Alan realizando reequilíbrio muscular, controle de carga, e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. Então, provavelmente o Alan deve voltar apenas contra o Fluminense, né? Lembrando que o Flamengo não joga no final de semana, o Flamengo volta a enfrentar o Boa Vista na semana que vem e depois pega o Fluminense, né? E aí as novidades, né, por exemplo, entre os relacionados ficam por conta dos jovens, né? Igor Jesus, o Ryan Lucas, o Everton Araújo, o Carbone e o Lohan, né, que também voltou a ser relacionado. E hoje, talvez, né, o Mauro, tem a oportunidade para o menino Igor Jesus. Muita gente vinha pedindo, ele que conquistou com a seleção brasileira ali o Pan-Americano, né, no ano passado. E é uma oportunidade também para a gente ver o Igor Jesus, já que o Thiago Maia, como você falou, tanto o Thiago Maia e o Mateuzinho, que ainda não é oficial, né, a saída, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas não estão sendo relacionados. E aí pode pintar oportunidade para quem sabe o menino. Foi numa dessas que o João Gomes teve continuidade, né? Tá mutado, Mauro. O Igor Jesus já teve algumas oportunidades, já entrou no time, já saiu para a seleção pan-americano, e é hora de testar o garoto, né? De vê-lo em ação, né? Eu acho saudável até que se dê oportunidade aos meninos, porque você não vai descobrir um outro cara, como foi o caso do João Gomes, se os caras não jogarem. Eu concordo também com relação à zaga. Eu acho que não é uma má ideia você pegar esses meninos da base e tentar vê-los em ação, se não for contratar o zagueiro que eles querem, que é o Léo Ortiz. Para trazer outro zagueiro por trazer, eu olho ver se um desses garotos vai decolar. Se um desses meninos se destaca e consegue se firmar. Há quanto tempo o Cleiton está lá no elenco profissional? Nunca joga, cara. Jogou com o Vitor Pereira no passado. Acho que depois não entrou mais. Se entrou 2 minutos ali para final do jogo. Nunca mais teve a oportunidade de começar uma partida ou de jogar um meio tempo, entrar após o intervalo. E tem que ver se esses garotos realmente vão segurar a onda e mostrar, não para ser titular imediatamente, mas mostrar que pode fazer parte do grupo, né? E que pode ser útil num determinado momento. Então, acho que hoje é um jogo bem favorável. O adversário é o Bangu, não vai jogar contra, não é um clássico, então é um jogo mais suave. É fora do Rio, mas é com toda a torcida a favor, como já foi falado, que é a rotina do Flamengo. Ele vai estar cercado dos titulares. Ele não vai. Uma coisa é quando o garoto entra com outros garotos. Às vezes ali aquele Frankenstein, que foi o time lá do segundo jogo lá que os meninos fizeram, que tinha Thiago Maia, tinha Mateuzinho, né? Mateuzinho? Mateuzinho, Thiago Maia e Pablo. E o Pablo, que já foi embora. Nunca jogaram juntos, mal treinaram, uma bagunça, não adianta nada. Ali não, ele entra no time, no lugar de um titular, no caso que é o Pulga, do lado do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Ayrton Lucas, do Varela, que tudo indica. Quer dizer, ele está jogando com o time principal. Então o garoto se sente mais seguro, tem mais condições ali, tem gente ali para dar uma orientada. É bom ver o menino em ação, né? Para ver se realmente ele está pronto para ser opção, pelo menos, né? Eu acho que é válido isso aí, é válido. Embora exista aí, o André já abordou isso aí com propriedade, uma certa... Tem uma ala da torcida do Flamengo que ela quer que põe os garotos, acha que todo zagueiro que aparece é o novo Aldair, qualquer volante que aparece vai ser melhor que o João Gomes foi naquele período curto que jogou pelo Flamengo. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que acham que quando o garoto fica, não tem uma fase muito boa, é bagre, né? Então, isso também, essa coisa frenética é terrível, né? E isso tem relevância no caso do Flamengo, porque os dirigentes dão ouvido para maluco do YouTube, para essas coisas todas. Aí os caras falam as coisas sem pé nem cabeça. Os caras dão ouvido, já demitiram o técnico por isso, já contrataram o jogador por conta de rede social. O Rueda foi contratado lá em 2017 por causa de rede social. E era outra gestão, hein? Então não é um problema nem dessa gestão, é do Flamengo esse problema. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir, levar tudo a sério e executar decisões importantes em função de opiniões emitidas ou para caçar audiência, né, de gente que também pensa igual, ou então no calor de um fanatismo, assim, de uma falta de uma visão um pouco mais fria e minimamente cerebral, né, sobre o que está se passando dentro do campo de futebol. Né? E até de entendimento dos processos que envolvem a montagem de um time, o desenvolvimento, ou um momento ou outro de uma equipe. Então, eu acho bom que ele jogue, tomara que tenha oportunidade, tomara que os outros meninos também entrem em alguns momentos. Acho que o Tite pode até fazer esse tipo de teste num determinado jogo. Vamos supor, hoje vai jogar Fabrício e Léo Pereira. Sei lá, cara, não põe o Davi Luiz, não. Põe um outro para jogar se tiver que entrar no segundo tempo, o jogo tiver ganho. Jogar 15 minutos. Vai dando uma rodagem para esses caras. Né? Ou não entra, ou entra que nem o Wesley entrou, na frigideira danada ano passado, não tinha outro.
E aí o São Paulo manteve. Ele claramente é um jogador que não está preparado. Hoje já é marcado pela torcida, mais até do que o Vitor Hugo, porque ele joga mais vezes, né? Pode reparar, são 2 jogadores muito jovens, que são, obviamente, promissores. O Wesley tem muito a corrigir. São tratados como se fossem cabeças de bagre por parte da torcida. É impressionante isso, essa marcação, que são também os malucos que gostam de contratação mais do que de título, né? Contratou o Zezinho das curvas, opa, mas chegou uma contratação, isso que importa. Ser campeão é secundário, né? E um detalhe que é importante, a gente fala muito nos programas que eu participo, né, em outros espaços, quando muito se fala do Palmeiras, tem sempre cara, não, porque o Palmeiras não contrata sim. Não como o Flamengo, mas contrata. E mais do que contrata, mantém seus jogadores. O Palmeiras se esforça em manter os caras. E paga caro para isso, hein? Os caras não ganham pouco, não. São jogadores bem remunerados. E merecem, são campeões. Eles mantêm ali aquela base. E tem fase ruim também. Tem fase que o fulaninho está jogando mal, que o outro não está tão bem e tudo, mas essa loucura de querer cortar a cabeça a todo tempo, tudo é muito característica do Flamengo, é muito nocivo isso. Muito nocivo. Mas, ao mesmo tempo, tem que testar os garotos, né? Tem que botar para jogar, tem que ver como é que se sai. Hoje deve ser a vez do Igor. E acho bom também o Varela jogar, para dar um descanso aí para o Wesley, né? Porque tá demais. Ele está errando muito, e aí ele vai se afundando cada vez mais. E a pressão em cima dele vai só aumentando. Né? E a gente não sabe até que ponto o garoto vai segurar a onda. Amanhã sai a preço de banana aí na primeira oportunidade, passa um tempo, podem se arrepender de fazer um negócio não muito bom. Bom, pessoal, trouxe para vocês uma matéria que foi vinculada no site Coluna do Flamengo sobre a situação do jogador Danilo da Juventus. Vou deixar na descrição como agradecimentos a matéria na íntegra, para quem quiser ler a matéria inteira. Bom, pessoal, vamos direto à informação sobre o Danilo. O lateral direito da Juventus, que já foi sondado pelo Flamengo, se tornou alvo de clubes da Arábia Saudita. O jogador avalia seu futuro e não descarta trocar de clube. Galera, lembrando que esse é o último ano de contrato dele com a Juve. O brasileiro recusou proposta da Liga Saudita. O lateral deixou claro que não pretende jogar no futebol árabe na próxima temporada. Isso porque o desejo do atleta de 32 anos é ir para um clube que dê mais visibilidade para ele. O lateral tem vontade de jogar a Copa do Mundo de 2026. O Flamengo, há tempos atrás, sondou a situação do Danilo. Entretanto, o rubro-negro não abriu negociações com a Juventus em nenhum momento. Isso porque na época o desejo do Danilo era se manter no futebol europeu. Na época, galera. Tá, hoje, como foi vinculado no site, ele já pensa em outros clubes, visando aí ser convocado e quem sabe disputar a Copa do Mundo. E como é de conhecimento de todos, a lateral direita é uma incógnita no Flamengo. Isso porque o mais querido tem Varela e Wesley na posição, porém nenhum dos dois conseguiu se firmar ainda no time. E nenhum dos dois passa nenhuma segurança nesse início do ano. É isso aí, cara. O Flamengo devia sondar novamente o jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha. E obrigado por chegar até aqui. E se não fez ainda, deixa aquele like. E se inscreve no canal, fortalece aí. Tá? Grande abraço, então. Até a próxima.